da palavra é firmados para crescer. Firmados no quê? Firmados sobre a base do trono da graça de Deus. Vamos conhecer mais essa base, né? Esse fundamento. Lá em Salmos 89, 14, vai dizer assim, ele se divide na primeira e a segunda parte. A primeira parte vai falar assim, justiça e juízo. Juízo fala de direito. São a base do seu trono. Misericórdia e verdade, né? Fala do amor e da fidelidade de Deus. Irão adiante do seu rosto. Nós precisamos de uma base para crescer. Assim como uma casa, a casa que você mora, ela precisa de uma base para ser construída. E essa base você define. Se vai ser uma base boa, se vai ser uma base forte, ou se você não vai gastar muito, né, nessa base. Se você gastar, investir bastante na base, você vai gastar tempo e dinheiro, porém futuramente você nunca vai ter problema com rachaduras, né? Com nada, porque a sua casa ela está firmada sobre uma base sólida, forte. Esses prédios que a gente vê construído, a base dele é uma base diferente de uma casa, para ele poder aguentar a estrutura que vai ser construída sobre ele. Então nós, como seres humanos, nós também precisamos de uma base para crescer. A base do mundo, ela está entrelaçada com as trevas. Por quê? A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Enquanto a base de Deus é justiça e juízo, a base do mundo, que está entrelaçado com as trevas, ela é mentira, ela é injustiça, ela é uma base de justiça própria, os meus direitos, os meus achismos, né? Mas aquele que se estabelece nessa base, aonde está firmado o trono de Deus, quando eu me estabeleço nessa base, as coisas fluem, nós vamos ver aqui hoje na palavra. Essa base não vai deixar eu desmoronar no dia mau. Essa base, ela me dá sustentabilidade. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, até meus últimos dias sobre a face da terra. E eu vou viver fases. Não é porque eu sou cristão que eu não vivo fases difíceis, ruins, de adversidade. Todos nós vivemos, não estamos isentos. Porque somos peregrinos sobre a face da terra. A nossa pátria não é essa, nós não somos daqui. Porém, nós estamos aqui. Mas nós temos que viver como se nós não estivéssemos no mundo. Mas porque estamos vivendo aqui? Temos aflições. Passamos por dores. O inimigo forja armas contra nós todo dia. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas o que nos dá vida? O que nos dá força? O que nos sustenta? O que vai nos respaldar? Qual é o nosso refrigério? É essa base. Justiça e juízo. Está aqui, Salmo 89, 14. E a segunda fase do versículo vai falar: misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. A misericórdia e a verdade, que quer dizer amor e fidelidade, misericórdia fala de amor, e verdade fala de fidelidade, ser fiel, vai adiante. Sabe o que isso quer dizer? Vai abrindo caminho, porque o trono de Deus, ele se move pelos séculos dos séculos, através dos anos, através das gerações. Aonde você estabelece um altar ao Senhor, ali ele está presente aqui, e ele está presente aí na sua casa, onde você estabeleceu um altar de adoração ao Senhor, um lugar onde você busca
a presença do Senhor. Ele está aqui e Ele está em outros lugares. Toda a terra está cheia da sua glória. E a misericórdia e a verdade vão adiante do Senhor. Isso aqui está falando do caráter de Deus, da personalidade de Deus. Ela vai adiante, ela vai na frente. Ela vai abrindo caminho na escuridão, no meio das trevas. Ela vai abrindo caminho no meio dos impedimentos. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir a movimentação, a sustentabilidade da base desse trono. Ele se movimenta. Ele vai à frente, essa verdade, essa misericórdia. E nós vamos entender aqui um pouco por que as nossas vidas muitas vezes não está dando certo, porque não flui, porque não rompe. Luta nós temos, mas a luta ela não tem que ser a vida inteira de luta. As lutas ela vem, a gente aprende com ela, a gente cresce, a gente amadurece e a gente vence elas e a gente vai para outras etapas. Mas por que tem pessoas que não conseguem ir para outras etapas? A palavra de Deus ela vai dizer assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do seu lugar. De que governador a Bíblia está falando? Está falando dos principados, está falando das potestades que estão aí no mundo, levantando-se contra ti, ela se levanta com armas forjadas para te destruir, você, a sua casa, a sua família, seus negócios, destruir a sua área sentimental, destruir suas finanças, destruir aqueles que você ama. A Bíblia fala: não saia do seu lugar, permaneça na base, firmados nessa verdade, justiça e juízo. Fica na palavra. Quando a palavra fala não saia do seu lugar, fica na palavra que Deus te deu. Fica na verdade. Não se movimente, não saia deste lugar. Porque esse lugar, o lugar da presença de Deus, Ele te respalda, Ele te guarda. Muitos estão morrendo. Uma morte espiritual, até mesmo física, porque o inimigo se levanta e ele sai do seu lugar. Ele se posiciona, porém ele não permanece. É a base do trono que se movimenta e nós devemos nos movimentar pela direção do Espírito de Deus que move essa base. Mas nós não podemos nos movimentar para fora dela quando o Espírito governador se levantar contra nós. Sobre a nação há um principado, eles se movem em hierarquia. Sobre um estado tem um principado. Sobre as regiões de uma cidade, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, tem ali principados. E aqueles que estão com eles, numa categoria menor, trabalhando, forjando contra as nossas vidas. Fica na palavra, amém? Saímos do mundo, aceitamos Jesus, viemos para essa base, nos firmamos na justiça e no juízo, na base. Porém, olha o que vai dizer aqui: misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto, a sua face. Aqui está falando do caráter de Deus. Mas o meu caráter, a minha identidade, porque rosto fala de identidade. A minha identidade, quem eu sou, ela tem que ser firmada na misericórdia e na verdade, no amor e na fidelidade. Por isso que muitas vezes estamos firmados. Fazemos essa escolha de nos firmar na base do eterno. Porém, o nosso caráter, quando a gente não permite ser trabalhado, quando a nossa identidade ainda não está definida, não está alinhada com a palavra de Deus, quando ainda não estou firmado a minha identidade na verdade e no amor,
Porque é o amor e a verdade que vai adiante e vai abrindo caminho. É como se estivesse um muro na minha frente, nada rompe, nada acontece, ano após ano, estações após estações, décadas após décadas, eu não saio do lugar. Tem que ter uma sequência, eu escolho estar firmado nesta base de justiça e juízo, porém, a minha identidade, ela não pode ser mais aquela a qual eu tinha lá fora, no mundo, antes de conhecer a Cristo. Ela tem que sofrer o impacto da transformação. O meu rosto tem que refletir verdade e misericórdia, amor e fidelidade. Essas coisas, quando elas estão, eu estou diante do inimigo, eu estou diante da dificuldade, a minha identidade, ela abre caminho. Ela abre passagem, o inimigo tem que sair, ainda que ele insiste, ele resiste, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar, fica firme na base, porque a verdade e a misericórdia, elas vão adiante de você, e o inimigo tem que sair. Mas quando a verdade e a misericórdia de Deus ainda não trouxe uma transformação para o meu caráter, para a minha identidade, eu não assumo isso, eu não tenho autoridade no mundo espiritual, então eu quero ir adiante, mas as trevas não me dão passagem, as trevas me resistem, eu não consigo prevalecer, por isso é uma sequência, né? Eu preciso me firmar no Senhor, eu preciso me firmar nessa base do trono que me dá sustentabilidade, mas eu preciso mudar o meu caráter. Aqui um dos significados para a verdade é fidelidade, um dos significados para a mentira é omissão, é engano, né? É uma maquiagem, é ser uma coisa que eu não sou, é viver uma coisa, né, que não é realidade na minha vida. Tem pessoas que criam um cenário, como ela é, como ela vive, como ela fala, uma falsa piedade. Aqui fala, né, de amor e misericórdia, uma falsa piedade que não tem. Não tem como eu permanecer na base de Deus, ser uma transformação no meu caráter. Ele não muda da noite para o dia, mas a mudança dele tem que ser contínua, tem que ser diária. E à medida que eu vou mudando, a face do meu rosto vai ficando mais transformada com a face de Cristo. E aonde eu chego, muitas vezes não precisa nem de eu falar, só de eu chegar. As trevas olham, a misericórdia e a verdade no meu caráter, na minha identidade, ela parte em retirada. Amém? Então a base de Deus, ela se movimenta. Vamos estar vendo isso. Lá em Daniel 2, 21. Olha o que a palavra vai nos dizer. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas. E a luz habita nele em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. A luz habita nele, aonde o trono de Deus vai se movimentando, e eu vou me movimentando nessa base, movido pelo Espírito Santo de Deus. Essa luz, esse esplendor, a hora que chega, as trevas têm que sair. Amém? E eu quero dar como exemplo para nós, aqui no livro de Ezequiel, antes de Daniel, né? Ezequiel, eu vou ler aqui no 1 algumas coisas, mas eu convido você a ler o capítulo 1, capítulo 2, que ele vai falar da glória desse trono. Ele vai tentar descrever a visão que ele está vendo dessa glória, né? E Deus, aqui,
ele se manifesta a Ezequiel. A misericórdia e a verdade abrem os portões da Babilônia. O que eu falei? A misericórdia e a verdade, ela vai adiante. Ela vai removendo os impedimentos. Eu vou contar um pouco aqui rapidamente, né, por causa do tempo. Ali o que eles viviam na Babilônia? A Babilônia estava fechada. Eles estavam soltos ali dentro, porém presos num sistema. Nós achamos muitas vezes que estamos livres, porém nós podemos estar, corremos o risco de estar presos no sistema do mundo, num sistema muito parecido com o da Babilônia. Babilônia significa grande confusão, né? Falta de ordem, falta de planejamento, falta de planejamento, falta de ordem, grande confusão. Eu posso achar que eu estou livre, mas talvez a minha vida está uma desordem, por falta de planejamento, por falta, né, de ordem, uma grande confusão. Isso é estar preso num sistema. Porém, estamos livres, levantamos todo dia, convivemos com a família, saímos, vamos trabalhar, voltamos. Porém, eles estavam assim. Eles estavam tocando suas vidas ali na Babilônia, mas eles estavam presos num sistema. E esse sistema tinha 100 portões de bronze com trancas de ferro. Era impossível homens, por mais forte que seja, conseguissem abrir aqueles portões. Mas a misericórdia e a verdade de Deus, o trono de Deus estava se movendo naqueles dias. Abriram esses portões para o povo de Deus sair daquele lugar. Após os 70 anos de cativeiro. Daniel vai falar isso no capítulo 9. Ele buscou entender, ele buscou compreender. São dias que nós temos que buscar entender e compreender a palavra de Deus. Saber dos nossos direitos. Né, nos firmar na verdade do Senhor. E quando ele entendeu que o tempo de cativeiro era 70 anos, que tinha que sair daquele lugar, ele se pôs em jejum e oração. Daniel 9 é conhecido como a oração que abre os céus. Por quê? O tempo chegou de crescimento, de voltar para Jerusalém, porém o inimigo estava o quê? Segurando. Talvez chegou o tempo esse ano de você romper, de você crescer, de você estabelecer algumas coisas, porém o inimigo está o quê? Segurando. Mas o que abriu aqueles portões? Misericórdia e verdade foi adiante do povo e abriu os portões. Não só o povo de Deus, judeu, saiu daquele lugar, mas o Senhor deu oportunidade para os povos de todas as nações que estavam ali, saíssem daquele lugar e fossem livres. Porque nesses 70 anos, eram dias que o Senhor estava julgando as nações. Mas agora chegou o tempo. E muitas das vezes chega o tempo da gente viver as coisas de Deus, mas as coisas não acontecem. Não acontece por quê? Porque o inimigo está o quê? Segurando. Nós vamos ter que fazer jejum, nós vamos ter que orar, nós vamos ter que clamar. Nós vamos ter que nos humilhar na presença do Senhor. Nós vamos ter que rever algumas coisas nas nossas vidas. Nós vamos ter que nos alinhar com a palavra de Deus. E quando há uma mudança no nosso caráter, quando a nossa identidade está alinhada com a palavra de Deus, a justiça e a verdade vai abrir caminho, sem força e sem violência. Vou repetir de novo. A verdade e a misericórdia, a fidelidade e o amor, ela abre caminho, ela vai adiante. Isso acontece sem força, sem violência, mas pelo poder do Eterno. Amém? Olha aqui o que Ezequiel aqui vai contar, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas fala que ele começa a contar aqui do esplendor, da glória de Deus. Ele vai ver o trono de Deus se movimentando. Você vai achar meio confuso aqui a história que Ezequiel vai contar, da visão, tentar descrever, mas é porque é complicado escrever aquilo que a gente nunca viu. Então ele estava vendo o trono. E Deus, ele usa figurativamente coisas que nós possamos entender. O povo ali da Babilônia adoravam deuses. E os deuses eram representados por figuras de animais, né, para mostrar o poder.
a potência, né? A imponência. Então ele vê semelhante ao homem, né? Ali é o Senhor, ele vê ali naquele trono também se movimentando, os anjos, né? Semelhante à cara de leão, de boi, de águia. Esses animais, na verdade, Ezequiel está tentando descrever a força, o poder, o domínio, a soberania do trono de Deus, que é essa base que vai nos dar segurança e aonde nós devemos estar. No 12 ele vai falar assim: cada um desses seres caminhava exclusivamente para onde? Para frente. A base do Senhor sempre está se movendo para frente, nunca para trás, né? Dia após dia, estações, décadas, meses, anos, de geração em geração, e nós devemos nos mover. No 14 ele vai falar: e esses seres viventes movem-se com grande rapidez e iam e vinham como raio. No 17 ele vai falar assim: elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados, né? No 18 ele vai falar: as tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. Ezequiel estava querendo aqui descrever. Amado, não tem como se esconder do Senhor. Não tem como se estabelecer na base do trono, que é justiça e juízo, e querer viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de faz de conta, expressar uma falsa piedade. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vai dizer que estavam repletos de olhos ao redor. No 20 ele vai falar: eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. O trono de Deus, ele se movimenta, é o Espírito Santo se movimentando. É o Espírito Santo que movimenta a minha vida. Eu preciso me mover, eu preciso andar no Espírito. Eu não posso fingir que eu ando no Espírito, uma falsa piedade, mas eu estou numa carnalidade terrível nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no modo como eu faço os meus negócios, no modo como eu vivo com a minha família. Permanecer na base do Senhor, né? Permanecer na justiça, no juízo, que é a base do trono, que é esse alicerce de sustentabilidade. É fácil? Não, não é fácil. Tem um preço. E é caro. Você tem que abrir mão de muita coisa. Dos nossos achismos, das nossas vontades. Muitas vezes não é só abrir mão, mas a gente passa por humilhação, por incompreensões, por injúrias, por injustiça. A gente vai passar por rejeições para ficar firme, permanecer nessa base do Senhor. E para que as coisas aconteçam, eu preciso ficar firme, porque a verdade e a misericórdia, a fidelidade e o amor, ela vai adiante e vai se movendo e vai abrindo o caminho pelo poder do Espírito, que a gente vê aqui em Ezequiel falando que a base se movia, se movimentava, né? Aonde o Espírito conduzia e levava, e essa base se movia sempre para frente. Então a nossa vida precisa crescer nessa base, que vai nos dar sustentabilidade. Medita no livro de Ezequiel, para você entender e compreender um pouco da visão do trono. E ele fala aqui no 26, acima da abóbada, a cobertura curva, sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um grande trono feito de safira,
E bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Está falando do Senhor. O Senhor está sentado num trono de glória. Eu preciso estabelecer a minha vida neste lugar, no Espírito. Eu estou na terra, mas a minha vida é estabelecida neste lugar. E o que é estrutura? Estrutura é tudo aquilo que sustenta uma construção. A minha estrutura física ela é sustentada pelos ossos. A estrutura de um prédio ela é sustentada por ferros e madeira. Depois que vem o revestimento dos tijolos, da massa, ninguém vê, mas ali tem uma estrutura. As pessoas não te vê. Aliás, as pessoas não conseguem ver a estrutura que te sustenta. Amém? E às vezes as pessoas ficam com dó, ai, coitadinho dele, né, que está passando por isso, por aquilo. Você pode até estar passando, mas você vai vencer. Porque você tem uma estrutura. E qual que é a estrutura do cristão? É a palavra da verdade. É os mandamentos, é os estatutos, é as leis do Senhor. Essa é a nossa estrutura que nos sustenta para tudo aquilo que a gente quer levantar. Tudo aquilo que a gente quer construir na nossa vida familiar, financeira, emocional, espiritual. Nós estamos construindo dia após dia, porém precisa de uma estrutura que vai aguentar e não vai desmoronar. Que estrutura é essa? É a palavra de Deus. E na palavra de Deus tem o quê? Tem os mandamentos, tem os estatutos, tem as leis do Senhor. É isso que vai me dar sustentabilidade. E qual que é a base? Qual que é o fundamento? Que não vai deixar eu ter problema lá de rachadura, lá na frente. Que não vai deixar eu desmoronar. Que vai aguentar os baques dessa vida. Que vai aguentar os terremotos, os vendavais. É a base do trono. Juízo, né? E justiça. Não os meus direitos. Quando fala de juízo, não é os meus direitos. É o direito da palavra estabelecida por Deus, na minha vida, na sua vida. Então vamos crescer firmados, vamos crescer sobre a base do trono da graça de Deus. Não vamos viver uma vida de mentira, vamos nos firmar na verdade e na misericórdia, no amor do Senhor. A nossa identidade, quem nós somos, ela vai nos dar vitória, ela vai à frente, ela vai abrindo caminhos, amém? E o Espírito Santo vai nos conduzir nesses dias, assim como o Espírito Santo ele move, né, a base do trono, conduz ele para um lado, para o outro e para frente. Assim a nossa vida, nós temos que ser pessoas flexíveis, se nós quisermos crescer, ter um crescimento saudável.